Invepa Online, bem-vindo a mais um episódio aqui, mais uma aula do nosso Degusta Invepa, essa série de aulas que estamos fazendo com os nossos grandes professores e hoje com um ilustríssimo, qual que é o vocativo? Ele é magnânimo, ilustríssimo, santidade, qual que eu uso? Excelentíssimo juiz, Elcio Vicente, amigo pessoal, alguém de muita história e experiência e um legado aí no meio jurídico muito importante que está conosco hoje para poder abrilhantar um pouquinho mais esse momento, né, de esquenta do Invepa. Invepa que está a todo vapor se preparando para a inauguração em outubro. Seja bem-vindo, Elcio. Obrigado, professor Anderson. Virei professor. Alegria estar aqui com vocês essa tarde. Não mais que eu, estou muito empolgado com tudo, né? Já tivemos outras aulas sendo gravadas, né? E a sua finalmente chegou. Estava ansioso para falar de um assunto que não faz parte da nossa rotina e por isso se tornou um problema. Mas antes de falarmos do tema, quero apresentar para você, aluno, que o Dr. Elcio é um juiz que trabalha há já 30 anos e hoje ele está no Tribunal do Estado de Goiás, né, fazendo aí a parte jurídica de juiz. Ele pode falar um pouquinho mais sobre o que você anda fazendo? Sim, eu trabalhei nas comarcas de Alvilândia, depois Mineiros, depois Jataí, fui para Goiânia. E agora, quando o desembargador do Tribunal de Justiça precisa se ausentar por férias ou outro motivo, existem juízes substitutos do segundo grau. Eu estou ocupando essa função agora, graças a Deus. E quando a gente estava conversando fora aqui das câmeras, você também disse que é um hobby seu dar aula, né? Você tem dado aula aí em pós-graduações, em cursos específicos da área jurídica, né? Eu gosto muito, atualmente, minha última mania, vou falar assim, é dar aula sobre inteligência artificial, explicar como ela funciona, né? E a partir do momento que você entende como ela funciona, você sabe que ela pode errar e você vai fazer o melhor uso da ferramenta. Tem muita gente aí otimista demais com a inteligência artificial, eu fico assustado. Ela é uma ferramenta, né? Ela não substitui nenhum tipo de profissão. Então a gente não vai ter um apocalipse com Skynet? Não existe isso. Isso é presidente que vai acontecer. Ou seja, Infelizmente, né? o que ocorre é que as pessoas, elas... Existe muito marketing por cima disso, né? Então, olha, lançou o ChatGPT 4.1, lançou o ChatGPT 5, e você vê que as mudanças para determinadas áreas é muito pequena, né? Então é muito barulho para o resultado que nem sempre é o que eles anunciam. A Apple até hoje, por exemplo, não conseguiu desenvolver a inteligência artificial. Então você vê que é uma coisa bem complexa, não é da forma como eles falam aí, não. Tomara que não seja mesmo. Mas tirando o seu hobby, né? Porque você é um cara de muitos hobbies, eu sei disso. Da sua profissão, você tem atuado em julgado que tipos de causas? Se julga qualquer tipo de causa ou tem alguma coisa específica? Não, nós julgamos causas cíveis, né? Cíveis quer dizer, existem causas criminais que envolvem crimes, contravenções penais, né? Furto, roubo, estupro, homicídio, coisas simples, coisas complicadas. Assim. Eu fiquei 1 mês, 2 meses substituindo uma Câmara Criminal, né? O juiz dá uma decisão, o réu pode recorrer, o Ministério Público pode recorrer, pode não concordar com aquela decisão e veio para o tribunal. E eu, atuando no lugar do desembargador, aprecio se está correto ou não. E causas cíveis, são aquelas causas não criminais, né? Responsabilidade do veterinário, por exemplo, cobrança de fornecedor, negativação do nome da empresa, e por aí vai, aluguel, casamento, divórcio, alimentos. Coisas do direito do consumidor, né? Imagino. Extremamente. E é esse o tema, né, Elcio? Nós estamos aqui hoje no nosso Degusta Invepa para falar de um tema que muito nos interessa, embora pouco acessível, né, pelo menos a minha classe de veterinário, que é: fui processado, o que devo fazer, né? Porque isso pode acontecer na vida de qualquer por N motivos, né? Se pode processar por qualquer coisa.
Agora, quando se está executando, né, a sua profissão, quando está prestando um serviço, tem toda uma legislação que protege o consumidor, que protege as relações de negócio, seja ela entre o veterinário e o tutor na prestação de serviço, entre os veterinários que estão trabalhando entre si, imagino que seja isso, né? Exato. Nós temos uma dificuldade muito grande quando nós conversamos com qualquer tipo de profissional. Nós somos da área jurídica, nós sabemos a nossa área. E as pessoas até usam a inteligência artificial para perguntar, né? Ah, como que é a responsabilidade civil, o Código do Consumidor? A inteligência artificial responde alguma coisa, mas não quer dizer que aquilo está correto, né? Então, cada um tem a sua área, cada um tem a sua expertise. Eu vejo muito, eu comento com a minha esposa, meus amigos, olha, nós julgamos determinada forma. Aí a pessoa fala assim, não, mas isso é um absurdo. Mas não pode ser assim. Eu falei assim, mas não é o que você acha, é o que a lei determina. Não é você que tem que querer mudar a lei, você tem que adequar à lei. E assim, os profissionais são muito engraçados, porque a pessoa sabe que está certa no campo de atuação dela, Uhum. mas o outro lado, de boa fé ou má fé ou por ignorância, ela vai te processar. Porque achou uma brecha ali, né, na lei. Isso, mesmo sem brecha, ela pode estar de má fé. E aí você tem que tomar determinadas cautelas que estão na lei, são coisas simples. Mas você precisa entender que você precisa se precaver. E as pessoas acham, não, eu tenho bom senso, eu estudei, eu sou doutor, e eu vou resolver, aí cai na mão do juiz, deu a notícia ruim, deu uma indenização de R$ 5.000, por exemplo, e dando moral, e a pessoa se desespera, porque aquilo ali vai prejudicar o faturamento mensal dele, né? É, eu imagino assim, na minha rotina já, 16 anos em comércio, né, na parte privada, a gente está sempre atento às coisas que, com o passar do tempo, vai ficando automático, mas no começo não fica muito evidente, como apresentar uma ordem de serviço, né, explicar preço antes de executar, pegar assinaturas. Esse precaver que você está falando, eu imagino que você esteja mencionando esse tipo de ação. Sim, é verdade. Acontece muito, as pessoas, o veterinário ele pode achar que o contrato é quando ele está ali na frente da pessoa, conversando, explicando, ó, as condições são essas, o preço é isso, o resultado pode ser ali, pode ser bom ou pode não ser bom, você não tem controle nem senta com o resultado, né, se o animal realmente vai recuperar ou não. E o que ocorre? O contrato ele ocorre antes do veterinário conversar com o consumidor. Quando o seu atendente no WhatsApp ou no telefone está transmitindo alguma coisa ali, a lei considera aquela fala dele parte do contrato. Às vezes o atendente se explicou mal, falou alguma coisa inadequada, e aquilo ali que ele falou no telefone, antes do veterinário saber, já faz parte do contrato. Ele vai ter que cumprir aquilo que a pessoa falou, o seu atendente falou. Então, às vezes fica pensando, não, mas eu fiz um contrato, eu fiz tudo, eu estou garantido. Não, antes do contrato, tudo que é conversado ali por telefone, pelo WhatsApp, tudo aquilo ali, a lei considera como parte do contrato. E você não sabe, você não tem que acompanhar 100% que a pessoa está falando no WhatsApp, tem que treinar muito bem a equipe para evitar esses dissabores. Isso é interessantíssimo, porque eu já fiz curso de medicina legal para veterinária, foi falado extensivamente, fizeram até um júri simulado, né, sobre as situações da medicina veterinária, e eu não lembro, embora eles tenham salientado sobre a importância de treinamento da recepção, eu não lembro alguém pontuar da forma que você pontuou, que a conversa com a atendente faz parte do contrato, porque o dispositivo que eles focam para poder a gente ter uma atenção, está muito bem elaborado, está cheio de juridiquês ou não, toda aquela situação, é o dispositivo em que se assina ali, né? Você pega ali. E aquilo é até aquilo que é apresentado como prova. Mas a conversa pelo WhatsApp, pelo telefone, se ela entrar como prova, ela vai ter o mesmo peso do que um dispositivo escrito? Vale mais, porque você tem que entender que na lei brasileira, o cliente, o consumidor, o usuário do seu serviço, do seu produto, ele é vulnerável. Então, se surgir alguma dúvida, alguma questão, a justiça, o Ministério Público, a delegacia
todos o PROCON, todos estes órgãos que integram o sistema de proteção do consumidor se posicionarão a favor do consumidor. Então, cabe ao profissional da área ou à empresa se cercar de cuidados, buscar treinamento. Essa iniciativa de vocês é muito bom nesse sentido, né? Vocês estão olhando para todas as áreas possíveis, nem sempre a pessoa lembra da parte jurídica, existe um deixar de lado, esse deixar de lado, né, pode custar muito caro para a pessoa. E você concorda comigo que é uma coisa simples, mas é falta de conhecimento. De que o atendente, o que você fala no telefone, o que você fala em WhatsApp, que aquilo vai integrar no contrato e pode trazer muitos problemas para a pessoa. Uma outra coisa, já aproveitando o gancho, é o tal do anotar. O animal está internado, acho que vocês falam prontuário, né? Ah, sim, se der isso é uma tragédia. Porque a pessoa acha que aquilo ali tem pouco valor. Além de dar um valor muito grande ao que você coloca num prontuário ou numa ficha de atendimento. Agora, o que ocorre? A pessoa conversa tudo ali com a pessoa, aí você vai olhar a ficha de atendimento, não tem nada. Aí pode ocorrer pior. A pessoa, depois que houve a reclamação no PROCON, que você entrou com a ação, ele vai preencher. Depois que entrou, né? Depois, aí você consegue olhar o computador e saber que foi preenchido posteriormente, ou que foi preenchido não naquela data. E você acaba que você tinha um problema, agora você tem 2, 3 problemas, né? Pode ter que contratar um advogado criminalista. Fica como se fosse uma falsificação, né? Do comércio são muito sérios, né? Você não pode ficar alterando. Então, vou atender uma pessoa, eu vou fazer, não tenha pressa. Aquilo ali você está se resguardando. Pergunta tudo. Acontece demais, as pessoas. Aí o veterinário vai, sofre o processo. O que você descobre? Ele já tinha ido o consumidor em outra clínica. Mas o veterinário não, o segundo veterinário não provocou isso. Aí, às vezes, o outro errou, mas o problema estourou na mão do segundo veterinário. Mas a ficha de atendimento dele não tem nada. Então, como é que o veterinário atende, né, ali o responsável pelo animal e não pergunta se ele foi em outro lugar, qual foi o atendimento, foi aplicado algum remédio? Aí a pessoa, não, mas isso é uma coisa simples. Não, simples, você está olhando para o animal ali, está tudo bem, né? Aí o animal morre. Hoje o animal é quase um membro da família, né? Sempre foi uma situação muito complicada de resolver depois. Então, olha só. Se nós pudéssemos elencar a sequência, né, de segurança, vamos chamar assim, começa lá no primeiro contato, por mensagem, telefone, né, a conversa, até a conversa ao balcão, né, o primeiro contato ali, que nem sempre é direto com o veterinário, as informações preliminares. Depois a gente passa para a documentação, e essa documentação ela é diversa, e você está abordando sobre o prontuário. E o prontuário, o que é engraçado, eu sei que nós temos na faculdade, né, toda essa informação da importância do prontuário. Nós temos a sequência clínica para poder se chegar até o animal. Então você coleta ali a anamnese, que é o histórico do animal, e faz uma série de perguntas muito completas. Você tem que gastar um bom tempo nisso, registrar tudo primeiro, para depois ir para o exame efetivamente, o exame clínico, né? Botar a mão na massa, né? E muitas das vezes na pressa, num plantão, ou mesmo na displicência do dia a dia, a gente pula etapas e fala, depois eu volto e anoto, e esquece detalhes importantes, né? Isso invalida documento, a falta de informação. Mas veja só, a gente quando faz uma audiência, chama às vezes as pessoas para conversar. Aí o veterinário e a pessoa que... a primeira audiência na justiça é a audiência de conciliação, de acordo, vamos acertar um acordo. Aí você vai conversar com o veterinário. O senhor não colocou isso na ficha de atendimento, ou deixou de constar aquilo no prontuário. Não sei o quê. Então, assim, mas não era importante? Por que você não constou? Entendeu? Fica a situação, você perdeu a causa, porque se aquilo era importante, por que você não constou? Então, o consumidor ele não tem conhecimento dessas coisas, o usuário do seu serviço, o produto, não tem conhecimento.
Então, a lei, ela de forma sábia, quem tem mais conhecimento é o profissional, é a empresa. Então, é ela que tem que comprovar tudo correu nos mínimos detalhes. Nunca é o consumidor que tem que provar alguma coisa. É sempre o profissional que tem que demonstrar que agiu de forma correta. E essa questão da ficha ou do prontuário, você pode pedir para o atendente fazer uma pré-ficha. O hospital faz isso, a enfermeira faz na triagem, já anota ali, né, uma ideia geral, onde esteja, você faz um questionário padrão, né? Aí já é respondido ali, e aí você passa para o veterinário termina as informações ali, né? Nós estávamos falando essa questão de inteligência artificial. Tem inteligência de transcreve, né? Ah, eu Você vi. pode transcrever Vai falando e ela vai transcrevendo tudo, né? isso. Então já pode transcrever, fica uma coisa fidedigna, não vai ser uma interpretação do que a pessoa falou, foi o que ela falou, né? Então não é você fica mais resguardado nessa situação. Interessantíssimo, né? Porque eu tenho um grande enfrentamento. Nós somos hoje mais de 20 veterinários, se não me falha a memória, sabe, chegamos a 25. E a minha sina de vida é falar: registrou em prontuário, registra em prontuário. Tá tudo registradinho, bonitinho lá. Nós temos um método que a gente ensina até no curso de plantonista veterinário, que está com inscrições abertas agora para a grande inauguração em outubro. Você vai aprender no nosso curso de plantonista os 4 parâmetros, né, que é muito importante nesse contexto, né, que é parâmetros, prescrição, prontuário e prognóstico. Então, isso fundamenta, vamos dizer, o principal ali da documentação, para poder, caso você tenha que se defender, ter uma cronologia, né? E muitas das vezes é até chamado perito, não é isso? Para poder avaliar as situações e como foi, para poder julgar a parte técnica. E se existem matérias que todo mundo consegue avaliar sem ter um conhecimento mais específico. Então, cobrança de dívida, cobrança de aluguel, divórcio, essas coisas não precisam de um conhecimento profundo. Agora, quando envolve matéria técnica de médico, veterinário, esse tipo, engenharia, construção de casas, a justiça pode determinar um perito. E quando você chama alguém com especialidade, aí isso significa que o processo vai ficar mais caro. Então, por exemplo, se você, no processo ali, você poderia perder 5.000, se você chama o perito, aí já pode colocar 2.000, 3.000, 4.000, depende do quanto vai ser fixados os honorários daquele perito. Então você tem que levar isso em conta. E quem paga o perito é a empresa, no caso. Se você perder aquela ação, você já vai ter que pagar outra pessoa, mediu e mais outro perito, o serviço do perito. E vai virando uma bola de neve, né? É uma despesa que não está no seu orçamento. O problema da questão de ser levado para a justiça que é uma coisa que está fora do seu planejamento de gastos. Então você vai envolver, às vezes, custo para advogado, vai envolver custo de pagar a indenização se você perder, pagar os honorários do perito que fez aquela perícia. Então você tem que, quando você passa a saber das possibilidades, dos riscos envolvidos, aí você não vai achar difícil fazer um bom prontuário. Você vai aprender rapidinho, né? Olha, eu vejo ali no balcão as principais situações que o cliente fica realmente bravo, né? Ao ponto de falar, vou te processar, né? Geralmente não é por conta de uma conversa de balcão, mas quando envolve valores, né? Quando a divergência de valores, vocês falaram que ia ficar tal valor, agora estão cobrando tal valor, eu não autorizei esse valor, né? E aí a gente vai gastar um tempinho falando disso. Quando o animal morre, então nem todo mundo acaba aceitando que a gente não está trocando uma peça, que não é um commodity, né? É uma situação de vida ou morte que não se tem controle 100% dessas situações, só do ambiente e da técnica, mas do resultado final não. Então, muitas das pessoas encaram isso de uma forma muito emotiva e começa a duvidar de tudo que foi feito, né? Se realmente foi feito, se não houve negligência, se a gente teve má fé ou não, se deu remédio ou não, se deu injeção ou não, né? Tem pessoas de tudo quanto é jeito, desconfiadíssimas, né? E aí, a vez ou outra, alguém, mesmo que foi bem atendido, acaba levantando a bandeira do vou te processar, né? Isso é uma das coisas que mais
acontece, né? Eh, e então, eu Essa falei. questão de processar, eh, existe uma classificação no direito que é muito utilizada. Existem obrigações de resultado, existem obrigações de meio. Por exemplo, a cirurgia plástica. Você não pode fazer uma cirurgia plástica e ficar mais feio do que você é, né? Então é uma obrigação de resultado. Você faz a cirurgia porque aquilo foi prometido. A odontologia estética. A odontologia estética também, trabalhar rosto, trabalhar a dentição, você tem ali a obrigação de entregar um resultado. Mas, normalmente, o médico, o veterinário ou o médico normal, a obrigação dele não é de resultado, é de um meio. O que significa isso? Eu vou empregar toda a minha qualificação, todo o meu esforço, né, dentro da melhor técnica para resolver essa equação. Então, não existe essa questão de, um animal morreu, você pode ser processado, mas se você usou a melhor técnica, se você preencheu a ficha de atendimento, preencheu o prontuário, você anotou ali, né, que você deu medicação, você fez esse procedimento e é esperado dentro da técnica do profissional, aí você vai ser, né, os grandes casos de que crianças, bebês morrem e, quer dizer, é muito mais compreensível, né, enquanto foi review, né, da família. Quer dizer, é uma coisa, né, uma tragédia. Mas acontece, você está na área da medicina, na área da veterinária, e o paciente morre, faz parte da profissão. Mas as pessoas, às vezes, têm uma aura, como diria, tem uma aura de infalibilidade profissional, né? Vocês vestem de branco, aquela coisa meio divina, né? Mas não é assim, mas as pessoas têm essa visão ainda que precisa ser mudada. Então, se você adotou a melhor técnica, o que seria a melhor técnica? Não teve nenhuma imperícia. Então, imperícia é o quê? É uma culpa profissional. Então, olha, um profissional veterinário adotando a técnica para esse animal seria isso. Aí você adota outro, aí você vai responder perante a justiça. Por quê? Ó, uma coisa, é questão da informação, né? Eu vou adotar uma técnica que todo mundo adota. Não tem problema. Agora, não, eu vou adotar uma técnica experimental. Você tem que avisar o paciente, o responsável pelo animal. Você não pode, eu estava ali durante o procedimento. Inventei da minha cabeça. Eu decidi que não tem esse negócio de eu decidir que você precisa atuar conforme. Se for a coisa, é pegar por escrito. Olha, eu vou adotar uma técnica inovadora, na técnica tradicional, isso não vai ser resolvido. Se você não fizer isso, você já perdeu a causa. Só falta saber quanto. Entendi, entendi. Olha, outra coisa que faz o tutor ficar muito bravo e às vezes procurar seus direitos na justiça, né, são os desacordos quanto às técnicas, igual você falou, né, mas os desacordos quanto às condutas. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico só para iniciar essa polêmica. É comum o animal vir com seus sintomas, ruinzinho, né, tá tristinho, bem ruinzinho, passa por consulta, faz exames e interna. E aí vamos dizer que 2 dias de internação, esse animal precisou de transfusão sanguínea. E isso vai encarecendo a conta. E aí é muito comum o tutor negar coisas que são de primeira ordem, são coisas importantes para uma ação. Principalmente quando são emergências de classe 1, né? Um atropelado que chegou inconsciente, que está com um trauma torácico, já vai direto para a estabilização na sala de emergência, vai oxigênio, vai medicamentos de emergência, vai RCP, vai transfusão sanguínea, vai exames de emergência. E segundo a legislação, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, da obrigatoriedade do veterinário de atendê-lo, né, independente de qualquer acordo e assinatura, ele é obrigado a atender porque é um risco imediato de classe 1, mas também dessa questão da gente ser processado porque atendeu, porque não foi passado o valor, porque não combinou, eu não vou pagar, eu não autorizei nada, e fica por isso mesmo. Entendeu a pergunta? Entendi. A dificuldade é o ser humano, ele é capaz de maldades, né?
ele é capaz de maldades e nós que trabalhamos assim no judiciário, nós vemos o pior do ser humano. Então as pessoas são assim, já vi pai que marcou para buscar a criança numa visita, né, final de semana, a criança mora com a mãe, e sábado é o dia dele buscar e levar a criança se arrumou, ficou com a mochila, e o pai não foi. Simples assim. Então, assim, que ele faz isso com o filho. Imagina o que ele não faz com pessoa que não é ali do círculo restrito dele. Então, nós precisamos nos precaver, né? Até a Bíblia fala o dinheiro é a raiz de todos os males, né? O adoro o dinheiro. As pessoas estão em dificuldade, elas têm aquela angústia, igual eu falei agora, pô, veterinária é epo. Empresa veterinária ganha milhões. Não, médico é rico, entendeu? Quando você chega num comércio de branco, o preço vai ser outro. Não mexe com o preço de consumidor normal, digamos assim, né? Agora, numa emergência, aí eu fico em uma situação difícil, porque não tem como antecipar valores ali. Mas você pode, né, gravar ali uma conversa. Olha, você pode querer, porque assim, tudo às vezes é de conhecimento veterinário, mas ele não tem de emergência, ele não tem boa vontade com ele mesmo. Então, assim, dentro de um atendimento de emergência, não tem como você estabelecer uma ordem de perguntas ali de marcar sim ou não? Tem. Então a pessoa chegou, aí você vai, ó, vou olhar aqui, preencha aí, o atendente preenche. Trauma. Foi no peito, né? Foi a paca. Isso aqui, pô, desse caso aí pode ser necessário isso. Então, você vai anotando e pede para a pessoa assinar. Então, assim, ela foi informada não do preço, porque é uma coisinha aberta, você ainda está em andamento ali no atendimento. E ali depois eles ficaram para discutir a questão, né, de valores. Aí vai ser uma questão de provar, né? Que aquele valor não é exorbitante, que você não está se aproveitando da situação da pessoa, né? Inclusive, existem veterinários bons e veterinários maus também, né? E podem querer se aproveitar da situação. Aí, se ele colocar um preço muito abusivo, extorsivo, aí a justiça vai reduzir aquele valor. É que são dois lados aí da mesma situação, né? Igual eu falei, às vezes o tutor mal chega e ele não deixa fazer nada, e o contrário também. O tutor chega e te obriga a fazer aquilo, já anunciando que não tem dinheiro para pagar e que é a nossa obrigação, porque fizemos um juramento e tem que atender goela abaixo ali, né? E eu sei que nas instruções dos meus veterinários, a gente sempre fala o seguinte, na emergência, essa triagem é o que vale muito, porque você tem que classificar que tipo de emergência, se é uma urgência ou se é uma emergência, e que as emergências de classe 1 nós somos obrigados por lei a atender, mas também estamos respaldados que podemos cobrar isso na justiça depois, desde que seja, igual você falou, né, nada abusivo, nem nada, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, uma cesariana, vamos falar de uma cesariana. Entrou um trabalho de parto, ela não pariu durante a noite, chega de manhã, os filhotes já estão em morte fetal. Aquilo não é uma emergência classe 1 ainda, né? Vai se tornar uma emergência de classe 1 em algum momento, mas ainda não é. Mas já é uma urgência, emergência, dependendo do estado da fêmea. E aí a pessoa quer porque quer fazer tudo ali, não quer assinar nenhum documento, não quer colaborar com nada. Tem gente que nem falar o nome verdadeiro fala. E fala, chupa essa manga aí. E aí, às vezes a gente se coloca numa situação, e o veterinário faz isso sempre, que é entre o amor aos animais e tomar um prejuízo, e ir lá e socorrer o animal por amor mesmo, porque realmente a gente fez um juramento, ou se impor economicamente falando, né, comercialmente falando, e falar, olha, eu não sou obrigado a atender nessa situação, eu posso encaminhar, eu posso liberar, e é isso. E aí é a hora que a gente ouve, eu vou te processar. Você está negando atendimento ao meu cachorrinho, ao meu gatinho, ao meu bichinho. Então, olha que saia justa que a gente fica, né, entre a obrigação, quando é classe 1, e não tornar a situação mercantil o suficiente para a gente ser chamado de mercenário, entende? Se uma situação, não sei se já chegou, mas se uma situação polêmica dessa chega até você, como que a gente deve proceder? Não é o normal para nós. Geralmente os veterinários atendem, né?
Quando é na capital é mais fácil, né, são vários profissionais, nem faculdade, então a pessoa nem fica vinculada ali à iniciativa privada, né, às clínicas particulares. Agora no interior é mais comum ocorrer, né, porque não existe um atendimento para de imediato para todos. As clínicas particulares sempre estão abertas, sempre estão com funcionamento, algumas têm serviço 24 horas, então acaba que isso ocorre. Não é muito comum ocorrer isso não. O que indica que os veterinários normalmente atendem essa situação de emergência. Agora sim, se a pessoa chegou, pelo menos dá um oi no WhatsApp dela, aí pelo WhatsApp nós podemos identificar. Por que que eu falo isso? Existe o juizado, o pessoal fala o nome antigo, juizado de pequenas causas, né? O juizado especial simples, que é o nome atual. Então, e nas comarcas sempre tem o juizado especial simples, pequenas causas, e o veterinário pode cobrar isso depois. E até 20 salários mínimos, que é uma quantia, né, 20 mil reais, você não precisa de advogado para cobrar dessa dívida. Então você tem o telefone ali, você tira a foto do animal, você tem um prontuário ou ficha bem preenchido, né? E aí, se tiver sistema de câmera que a pessoa esteja lá, tudo isso aí indica que a pessoa ela usufruiu do serviço e você pode cobrar na justiça. E o interessante é que as pessoas têm gatilhos, né? Ah, não, vai ficar caro. Ah, não, vou receber. Eu lembro de um oficina Jataí, que eles falaram para mim, eu tenho aqui 100 mil de cheque, nota promissória que eu não recebi. Falei assim, ó, você pode entrar no juizado, eu tô te falando, você pode entrar no juizado especial, no juizado de pequenas causas. Aí ele falou assim, não, eu falei assim, rapaz, mas você já perdeu o dinheiro, por que você não entra? Ele entrou. Ele recebeu 100 mil. Recebeu 100. Recebeu 100 mil. Mas o que que ele fazia? Ele foi muito inteligente. Porque assim, ninguém gosta de ficar devendo. Então você vai propor a ação, aí perdeu aquela ação, o consumidor, né, o usuário, aí você negativa. Depois você tem que retirar tal nessa negativa. Então assim, a pessoa não quer ficar com o nome sujo. O que que ele fazia? Ia para a audiência de conciliação, essas ações sempre começam com conciliação. No juizado de pequenas causas, juizado especial sim. Aí a pessoa senta ali, aí a pessoa fala, certo, chama, 2 mil. Você, é 2 mil reais. Não, eu posso pagar 10 reais por mês. Não, pode colocar. 10 reais por mês, 200 de 10, 200 parcelas de 10 reais. Aí a pessoa faz, pronto. Você acha que a pessoa vai ficar pagando? Ela paga ali por 50, paga 100. Ele fez isso, tudo que a pessoa falou assim. Não, é 2 mil, eu pago 1.500 por exemplo. Não, tá bom. O que a pessoa falava, ela aceitava. Ele recebeu 100 mil reais que ele tinha naquilo ali. Que ele não tinha perdido, ele não ia, né? Nem ia embora de aquilo, nem incrementou a atividade dele depois. Interessante, estratégias, né? A gente tem essa estratégia para receber e eu até tenho um departamento jurídico que faz isso, né? Não tem 100 mil reais aí não para receber, mas, mas tem um tantinho bom lá. Não, se Deus quiser não. Tem um tantinho bom lá na mão do departamento jurídico e geralmente essas ações, Elcio, elas vêm desses tipos de desacordo, sabe? De animal que internou, ficou 3, 4 dias e aí morreu e a pessoa não volta para poder pagar e tal, né? Quando a pessoa dá o famoso calote, é mais difícil ela se impor dizendo que vai processar e tal, né? Como o nosso assunto hoje é sobre tomar processo, é, eu já tive situações assim de mais sobre o desacordo mesmo dos valores, né? Autorizações por telefone, né? Autorizações por WhatsApp, que a pessoa não está presente, o plantonista ele entra em contato com a pessoa, olha, a Nina piorou, eu vou precisar fazer tal exame, eu vou precisar entrar na cirurgia agora, você autoriza? E aí a pessoa autoriza, mas depois não quer pagar, né? Porque, eu não assinei, isso foi por ligação, isso foi minha mãe. Já teve situações da esposa autorizar tudo e o marido chegar e ir lá e querer quebrar tudo e tira esse
vira-lata daqui, que eu não autorizei nada. E a esposa, uma cidadã de maior, assinou tudo, se responsabilizou por tudo, e o marido ir lá fazer barraco. Pai também, pai, quando são pessoas, às vezes, que não estão na recepção muito bem informadas e aceitam menores de idade, né, assinar ordens de serviço. Então, essas são situações de saia justa, comercial, que vez ou outra a gente vê que tem um risco de processo ali, não tem? Você tocou numa situação interessante. Não tem como evitar você não ser processado. Então, você precisa se conscientizar que mais cedo ou mais tarde você vai desvendar essa realidade e vai tomar as cautelas devidas. Se você tem a questão do prontuário, da ficha de atendimento, tem o atendimento orientado a não prometer, a não falar coisas, né, além do contrato, que aquilo ali, o que ele falar vai vir por lá, né, o veterinário. Você adotar a melhor técnica ali, aí a chance de você perder uma ação é muito pequena. Agora, quando é emergência, aí é questão de WhatsApp, a pessoa autorizou aquilo, aí você tem que. É uma prova, né? A WhatsApp, a conversa ali é uma prova. E se você, na hora do atendimento, você tem que preencher os nomes dos telefones para os quais você vai ter contato. Então você já coloca já da mulher, a senhora casar, põe do marido, manda um WhatsApp também para ele, entendeu? É uma coisa pequena, então você estabelecer rotinas, estabelecendo procedimentos a serem observados, que o que acontece? Você já passou por essa situação, mas isso não serviu para você para nada. Porque vai chegar outro, vai estar você vai passar tudo de novo. Não, né? Você olha e reflete sobre a sua experiência. Então, olha, aconteceu isso no marido, então agora eu pego e mando, anoto o telefone dela e do marido, manda para ele, para ela. Nunca você maneja os dois informados. Aí vai manifestar alguma coisa ali, você já fica sabendo. O animal já estabilizou, ele pode. Não, eu falo assim, olha, eu vou encerrar o atendimento aqui, a urgência e emergência encerrou, vocês podem levar para casa, pode levar para outra clínica, e aí você minimiza, né, o prejuízo, ao invés de pegar e ficar na situação. Você precisa ter uma atitude reflexiva sobre os problemas que você enfrenta para você contorná-los, né? O ser humano é muito criativo. Procedimentos operacionais padrão, né? De tudo. Essa outro assunto que eu queria a sua opinião. A gente também é, de vez ou outra, orientado a ter seguro civil, né? Responsabilidade civil ali. Eu, particularmente, nunca precisei de acionar esse tipo de seguro, espero não precisar, mas é por isso que vem a minha próxima pergunta, que é uma curiosidade pessoal. Como que a justiça lida quando se tem um seguro, o profissional tem um seguro? E essa informação, ela tem peso durante um julgamento? O juiz tem essa informação de que o veterinário tem um seguro e, portanto, ele... então, causa ganha e dá... Isso, como que é isso? Não. A questão do seguro a ideia do seguro é você se proteger de um risco. Então eu tenho um interesse, o interesse é não ser processado, o interesse, se eu for processado, eu tenho alguém que vai pagar essa indenização por mim, que é a seguradora. Então essa é a ideia do seguro, ficar seguro, né? Ficar protegido. Agora, quanto a seguradora está envolvida? Primeira coisa, se a seguradora está envolvida, você não pode fazer nenhum acordo. Você não pode fazer nenhuma promessa de indenização. Por quê? Porque uma das regras do seguro é que você só pode fazer abordo ou prometer algo com autorização do segurador. Você não pode, se você fala aquilo ali, você pode perder o seguro, você pode se complicar, sabe? Então, igual seguro de carro. Os meus meninos eu falo, menino, 26, 23 anos. Então, minhas crianças, eu falo, olha, teve um acidente, olha, eu tenho seguro. Então, assim, a conversa não é mais do profissional com o usuário. Agora a conversa é com a seguradora, porque você encaminha a documentação para a seguradora, nós chamamos isso de regulação do sinistro, regulação do que ocorreu.
Então a seguradora não vai pagar só porque você ligou lá, aconteceu isso, por favor, pague. Não. Então você vai juntar toda a documentação. Aí, olha só, aquela ficha de atendimento temporário, aquele atendimento prévio, aquele questionário, tudo aquilo ali vai servir para a seguradora também. A seguradora se torna um juiz extra, então, né? Porque ele também vai julgar aquilo. Processo antes, ela faz um processo antes do processo do juiz, digamos assim. É um processo sucessório da justiça. Porque ela vai desembolsar um valor líquido ali, ela deposita na sua conta, 10 mil, 20 mil, ou para outra pessoa, né? Então você vai fazer o quê? Ó, eu tenho a seguradora, agora tudo é a seguradora. Então agora eu vou juntar minha documentação aqui, você junta a propriedade do animal, a vacinação do animal, mas se o animal não está vacinado, provavelmente o segurador vai querer pagar, porque se cada um der qual foi a causa do a cirurgia foi ao humanos, foi alguma doença, alguma enfermidade, né? Então, a seguradora é bem minuciosa, vai buscar detalhes. Você junta aquela documentação do usuário, do consumidor, junta a informação sua, manda para o segurador, ela tem um prazo ali de uns 30 dias, e você não tem dia dá mais de responder. Não, olha, houve um erro aqui, nós vamos pagar, não houve um erro. Aí a seguradora, desse seguro, a gente fala seguro de responsabilidade civil. Ela, se o consumidor, o dono do animal te processa, a seguradora vai te arranjar um advogado e ela vai defender. Você e ela vão estar ali se defendendo no processo. Você tem essa facilidade, sabe? Agora, eu não sei como que funciona o seguro na área de medicina veterinária, né? Mas se você puder ter, eu não sei se o valor é atrativo, né? Se é muito caro, mas é uma coisa que você já minimiza bastante. E as coberturas? A cobertura tem que ter responsabilidade civil, quer dizer, se questão da civil, eu posso fazer alguma coisa errada, eu posso errar na minha atividade, então a seguradora vai cobrir aquilo ali. Aí pode envolver responsabilidade civil, pode envolver dano moral, né? Então ali uns 5 mil dano moral que seja, 10 mil. Não quer dizer que a seguradora vai pagar os 5 nem os 10, mas é um teto, né? Até 5, até 10, ela vai pagar. E a justiça não costuma fixar muito acima de 10 mil. Normalmente sim, de 3 a 5 mil, vamos falar assim, uma média, né? Que nós consideramos. Essa questão do dano moral, ela parece que anda casadinho com dano material, né? Sempre chega dano moral com dano material. E isso, eu já vi histórias, né, de que nem sempre o dano moral vem, mas às vezes o dano material vem, né? No caso do nosso contexto da medicina veterinária, por ser um animal, um ente querido, um bichinho ali que dorme na cama com a pessoa, muitas das vezes, isso dá um peso a mais nessa questão do dano moral? Sim, com certeza. O dano material poderia ser o valor do animal, o valor que a pessoa comprou. Dependendo da raça, né, é uma coisa complicada. Mas se ele já era idoso, aí quer dizer, já não é dessa questão de dano material. Mas com o animal novo, com 6 meses ali, a pessoa poderia pedir o valor do animal, digamos assim. Aí existe o dano moral. O dano moral é quando a pessoa experimenta um sofrimento grande, né? Uma angústia muito grande. E devido a essa afeição que existe entre as pessoas e os animais, normalmente é fixado, né, um dano moral. Mas assim, é preciso pensar, cada caso é caso. Então, por exemplo, um animal novo, aí caiu na hora numa posa, na hora do banho, machucou, depois morreu. Aí essa indenização vai ser um valor alto, né? Agora, o animal já tem uma certa idade, né? 10 anos de vida, e ele é submetido à cirurgia, mas você já está no final de vida. Então, assim, a expectativa da pessoa não é que aquele animal fosse viver tanto. Então, tudo isso aí é levado em conta para tentar ajudar. É algo muito subjetivo, né? Qual o valor que o juiz vai fixar? É algo que nem nós mesmos conseguimos responder de antemão. Porque depende da situação de cada caso, cada animal, a relação. Uma criança, né? Uma criança está envolvida, né? E assim por diante. Então, nós temos que olhar caso a caso. Eu já vi uma situação em que um animal sumiu, e aí na casa tinham 3 pessoas,
e foi alegado que as 3 pessoas iam requerer dano moral para cada um, porque as 3 eram proprietárias do mesmo animal. Procede esse tipo de pensamento? Olha, quando, por exemplo, vamos usar uma analogia aqui, morre uma filha. Dando a uma filha, por causa que até eu joguei agora, uma pessoa ficou paraplégica. Da pessoa que ficou paraplégica, ela tem direito a um dano moral, porque ela está experimentando uma situação de muito sofrimento, muita dificuldade, além do dano material. As indenizações, pensões, esse tipo de coisa. Agora os pais vão ter que cuidar dela, né, e aquela coisa. Então, eles veem a filha naquela situação, evidentemente, eles sofreram também. Então, a indenização dos pais será menor que a indenização da filha que teve aquela lesão, né, na espinha dorsal. Em relação ao animal, não é o normal. Aí nós entendemos que 3 pessoas são donos do animal, né? Não é muito da lógica, do bom senso, do dia a dia, não. Então, assim, pode ser que todo mundo na casa tinha aceição, mas por uma questão de justiça, indenização para os 3, talvez, mas assim, uma receberia 3, a outra 500, a outra 500. Vamos colocar de forma assim, porque não é assim que funciona, né? Nós não podemos querer, porque abre margem para situações maliciosas, né? Para mentir, para montar um processo. A partir do momento que a pessoa acha que pode ganhar X reais, aí agora na família de 10, que todo mundo é proprietário, não funciona assim. Alguém decidiu comprar. Então, aí decidiu para comprar para o filho. Então, é o filho, decidiu comprar para a mulher, tô honesto. Agora, essa questão de querer atribuir propriedade, não é o normal que nós vemos na justiça. Certo. Eu só queria terminar, se você tivesse mais coisa para falar, né, mas assim, a minha última pergunta aqui das minhas curiosidades, né, é da obrigação do acompanhamento, né, de retorno. Se a gente, até quando a gente tem uma ligação legal com aquele paciente, né, até quando a gente pode se sentir obrigado dentro da zona de risco de tomar um processo, se assim não o fizer, com cada caso, com cada paciente. Isso tem uma regra estabelecida ou cada caso é um caso? Olha, aí vou até anotar aqui, prazo, retorno. A lei, veja só, eu fiz o atendimento devido e o paciente teve alta, né? O animal teve alta. Então ali, né, a responsabilidade está resolvida. Aí o animal retorna. Qual o motivo do retorno? Um novo problema, independente do procedimento anterior? Então, você pode cobrar, você está no seu direito. Aí entra aquela questão da informação clara e suficiente. Olha, você teve alta, você coloca na ficha de alimento para o usuário, olha, aqui você tem poupado daqui 1 mês. Põe aí para assinar em frente. Passou 1 mês, você vai ter a cautela de ligar, manda o WhatsApp, e olha, porque o WhatsApp registrado, olha, ó, retorno e tal. Pronto, aconteceu uma coisa com o animal, aí a responsabilidade não é mais do profissional da clínica. A responsabilidade agora é do usuário que não levou, do responsável que não levou aquele animal para estar. Então é essa situação. Agora, muitas vezes, se você faz uma cirurgia, ele pode morrer devido a uma falha envolvendo a cirurgia, sim. Pode morrer, porque mesmo você tendo empregado a melhor técnica, a melhor conduta, como vocês falam, mas e aí? Tá vivo? Está vivo, você pode morrer, velho. Agora, a pessoa igual ali, assédio, emoção, a pessoa não tem esse racionamento. Ela vai procurar atribuir culpa, né, ao profissional. Então, é necessário adoptar cautelas, né? Nessa questão, se tiver retorno e você não avisa, você se complica, né? Você abre margem a ser processado. Basicamente, então, tudo se amarra na informação prévia, no registro disso, né, informação clara. Sabe? O consumidor ele não sabe de nada. Você não pode presumir que o consumidor sabe.
Não existe presunção. O consumidor, é melhor você entender que ele não sabe nada. Você vai explicar o óbvio para ele o tempo todo. Né? Na lei consumidor anda isso. Na missa de teu aqui, o consumidor tem direito a informação clara e adequada. Então, tudo que você puder falar, explicar, né? Você não está exagerando, você pode e deve fazer. Deve fazer, né? E isso é uma gotinha de um mar de obrigações que qualquer profissional tem que ter, né? Você vai aprender muito disso no nosso módulo de segurança jurídica, que faz parte do curso aberto para gestão de alta performance lá no www.invepa.com.br, que tem cupom de desconto para fechar a nossa primeira turma e você vai aprender muito mais. Dr. Elcio faz parte do nosso grupo de especialistas para te ensinar a não tomar processo, né? Não tomar pau, né? Meu Deus do céu. Elcio, muito obrigado pela sua participação, foi ótima essa conversa. A gente vai dando um medinho aqui no coração toda vez que fala, aí você pode tomar um dano moral de 10 mil, aí você pode tomar um dano... mas é para justamente enfrentar esse tipo de assunto que estamos aqui e capacitar essa garotada aí que não tá sabendo da missa metade, né, de como que é trabalhar com responsabilidade aí no meio médico veterinário, né? Considerações finais, Elcio? Obrigado aí pelo convite, estamos juntos aí nessa empreitada. E o profissional, ele não tem que pensar que porque ele fez faculdade que ele sabe tudo. Né? Essas matérias assim, veterinárias, direito, medicina, engenharia, evoluem muito. Então você precisa até tomar cuidado. Até estava pensando, eu poderia dar uma pincelada em inteligência artificial pro pessoal quando eu for dar aula, viu? Olha aí. Eu dou muito 2 em 1. Mas eu vou abrir um curso só de inteligência artificial para você. Você tá em hiperfoco nisso, eu tô percebendo. Nossa. Porque quando você aprende a usá-la, a produtividade para coisas repetidas é muito bom mesmo. E aí você garante mais metodologia nessas coisas que podem escapar e garante mais segurança. Eu entendi seu pensamento. E realmente, vamos estudar essa possibilidade. Quem sabe a gente consegue aprimorar aí todos esses recursos tecnológicos que você está estudando para a segurança jurídica, né? Isso vai ser maravilhoso, viu? Já fiquei ansioso para o nosso próximo encontro. E você, gostou? Isso aí é nosso esquenta, a degustação do Invepa. E eu quero vocês aqui durante os próximos dias, até o dia da nossa inauguração, lá no dia 6 de outubro, com a grande festa. Lista VIP já recebendo esse tipo de conteúdo, convite para a festa. Você não pode deixar de participar, né? Eu sou o Anderson Bezerra, sócio proprietário aqui do Invepa, do Grupo Center Dog, e espero você. Muito obrigado, gente. Tchau.